Vamos lá, galera, beleza? Eu sou Flamarion de Geografia, estou voltando aqui para a gente trabalhar hoje o processo de urbanização do Brasil. É a parte 1 desse tema extenso e que sempre cai nos concursos de vocês. E aí o que a gente começa a fazer? Exatamente pela definição, pelo conceito de urbanização. O que é urbanização? É o processo de crescimento da população da cidade num ritmo mais acelerado do que a população do campo. Se a população da cidade cresce num ritmo mais rápido do que a população do campo, está rolando urbanização. Não importa se essa urbanização vai gerar uma cidade rica, ou uma cidade pobre, ou uma cidade industrial, ou uma cidade moderna, ou uma cidade de violência, uma cidade com mobilidade urbana, não importa, isso são outros desdobramentos. Grosso modo, conceito de urbanização é fenômeno associado ao crescimento da população da cidade num ritmo mais rápido do que a população do campo está crescendo. Não existe uma outra explicação, não existe uma outra vertente para entender a urbanização sem o êxodo rural. Sem êxodo rural não há urbanização, porque o êxodo rural é que é o fenômeno que move a saída da população do campo para a cidade. Se a maior parte da população está saindo do campo para a cidade, está rolando o êxodo rural. Se a maior parte da população estivesse saindo da cidade para o campo, seria êxodo urbano e logo não estaria rolando a urbanização. A urbanização ela depende do êxodo rural. Não faz sentido a população crescer se ela não está vindo do campo, porque eu e você já sabemos que a população na cidade, ela em termos de reprodução populacional, ela tem um ritmo mais lento do que a do campo. Então a população da cidade cresce mais rápido do que a do campo, não porque ela se reproduz mais rápido, mas porque ela recebe um fluxo de população que vem do campo por uma série de fatores que a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco. Quando é que a urbanização brasileira começa? Ela começa no Brasil na década de 30. A urbanização no Brasil ela é um fenômeno parelho à industrialização. No Brasil, uma característica da urbanização é acontecer simultaneamente, é acontecer em sincronia com a industrialização. A gente vai trabalhar isso de forma mais profunda daqui a pouco. Estou só apresentando a urbanização e os temas associados. Onde a urbanização tem início? Onde esse processo começou? A urbanização teve início na região sudeste do Brasil, principalmente na área denominada Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde já se apresentava um desenvolvimento da atividade de cafeicultura e que aos poucos é substituído desde o final do século XIX para o início do século XX pela atividade industrial, desde o surto industrial com o Barão de Mauá, e onde há a substituição progressiva da mão de obra escravizada pela mão de obra branca, assalariada, principalmente de origem europeia e italiana. Sobre a urbanização nos países periféricos ou subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a gente já sabe que o êxodo rural é o fator que move a urbanização. Sem esse êxodo rural não há urbanização. Mas é interessante e é cabal compreender esse processo nos países subdesenvolvidos, porque a urbanização nos países periféricos ou subdesenvolvidos ela tem uma característica específica. Qual que é essa característica? O que move a urbanização? O êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. O camarada sai do campo, para a cidade. Quando esses trabalhadores saem do campo para a cidade, ao sair no campo, eles exerciam atividades primárias. Não estou entrando no mérito aqui agora do porquê que ele saiu. Eu vou entrar nesse mérito já já. Mas agora resta me entender, resta que você entenda o quê? Que setor da economia absorvia esse cara no campo? Setor de atividades primárias, a agricultura, a pesca, a pecuária e o extrativismo, vegetal ou mineral ou animal, como eu falei, a agricultura, o extrativismo, a pecuária e o extrativismo, a agricultura, a pecuária, o extrativismo
que seja ele mineral, vegetal ou animal. Quando esse trabalhador faz o êxodo rural em territórios subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, e vem para a cidade, como essas cidades estão se industrializando desde a década de 30, junto com a urbanização, esses trabalhadores, em sua maioria, talvez devessem serem absorvidos pelo setor primário da economia, por atividades secundárias da economia, como a indústria e a construção civil. E isso não acontece nos países subdesenvolvidos, inclusive no Brasil. Nos países subdesenvolvidos e no Brasil, quando a população faz a transição campo-cidade, ela deixa predominantemente de exercer atividades primárias e elas são, em sua maioria, absorvidas pelo setor terciário, que é o setor da atividade comercial e da prestação de serviços. Não que ninguém que tenha praticado êxodo rural tenha sido absorvido pelo setor secundário da economia, mas a maioria das pessoas foram absorvidas pelo setor de atividades terciárias, comércio e prestação de serviços. Por isso a gente diz que a urbanização brasileira ela é chamada de urbanização em saltos ou terciária. Por quê? Porque não houve passagem gradativa do setor primário para o setor secundário, como aconteceu nos países desenvolvidos. Mas houve um salto do setor primário direto para o setor terciário. Isso é bom ou ruim? Isso foi ruim. Por quê? O setor industrial não tinha uma capacidade tão grande de absorção e a maior parte das pessoas que eram desqualificadas saem do campo para a cidade a fazerem atividades consideradas no circuito inferior da economia, ou seja, atividades pouco e mal remuneradas, sem garantias e direitos trabalhistas, o que vai acabar fazendo com que as cidades sejam ou tenham se tornado um espaço de composição de grupos sociais com muita desigualdade, tá? Isso acaba gerando para as cidades a favelização, o problema da oferta de serviços urbanos, a questão da coleta do lixo, tá? A questão aí também associada à poluição sonora, visual, da água, do ar, a questão do aumento da criminalidade, da população de rua, fruto do déficit habitacional e da especulação imobiliária, ou seja, as cidades acabam recebendo mais pessoas do que elas estavam preparadas e como essa maior parte das pessoas eram desqualificadas e não haviam indústrias suficientes para abrigarem todo mundo, a maior parte das pessoas é absorvida, é fagocitada ou são fagocitadas pelo setor terciário da economia, comércio e serviços. Por isso dizemos que a urbanização brasileira, mais uma vez repetindo, é uma urbanização em saltos ou terciária. Não tem passagem gradativa, é pulo, é uma passagem abrupta, daqui pula para cá, certo? Continuando, não tem como entender a urbanização sem a caracterização do que é êxodo rural. E é muito simples o que é êxodo rural. O êxodo rural é a saída, a gente já falou sobre isso, mas eu não caracterizei no conceito, por isso que eu trouxe para cá, é a saída da população do campo para a cidade, do campo rumo à cidade. De maneira que, sem êxodo rural, não há urbanização. O êxodo rural é um fator preponderante à urbanização. É igual pensar, não existe filho sem mãe. Pode ter filho sem pai, mas não existe filho sem mãe. Não existe gravidez sem sexo. Não existe urbanização sem êxodo rural. Tá, vamos entender aqui. Então, primeiro, antes de eu caracterizar cidade e campo, a diferença de cidade e campo, vamos entender os fatores
que movem o êxodo rural, que fazem com que a população saia, o trabalhador saia do campo para a cidade. Para compreender o êxodo rural, existem os fatores de repulsão, depois a gente vai ver os fatores de atração. O que são fatores de repulsão? São fatores que empurraram, que cuspiram, que, na verdade, impulsionaram o trabalhador e as populações familiares do campo para a cidade. Eu estou me referindo aqui a pessoas que saíram do campo para a cidade não porque quiseram, mas porque eles foram obrigados. Que fatores de repulsão são esses? Que fatores que obrigam as pessoas a fazerem isso? A concentração excessiva de terras, a concentração fundiária, tá? Lembrando que o Brasil é o país com a pior distribuição de terras do mundo, ou seja, a maior concentração fundiária do mundo. Um outro fator aqui, que é de repulsão, os baixos salários, a baixa oferta de empregos, a infraestrutura no campo, que quase sempre é pior, e os serviços, né, numa escala muito menor do que nas cidades. Então, a infraestrutura e serviços precários. Outro fator de repulsão muito forte ao êxodo rural, que move o êxodo rural, tá? Aí vou precisar apagar aqui. Mas geral já copiou, porque eu sei, tirou foto, deu print, papapá. Porque senão vou ter que rabiscar de novo o lado direito aqui, aí não vai ficar bonito. Além da concentração excessiva de terras, dos baixos salários, da baixa oferta de empregos, da infraestrutura e dos serviços precários, as adversidades naturais ou climáticas, que pode ser um furacão, um terremoto, um vulcão, são coisas menos comuns em território brasileiro, mas podem ser a seca, podem ser as chuvas, podem ser enxurradas, podem ser tempestades frequentes, podem ser inundações, que acabam fazendo com que as pessoas tenham que se mobilizar e saiam do campo. E, sobretudo, a partir da década de 70 no Brasil, a mecanização do campo, que move, consequentemente, o desemprego estrutural, que é a substituição do homem pela máquina. Desemprego estrutural ou tecnológico. Substituição progressiva da mão de obra humana pela máquina. Esses fatores que eu enumerei aqui são os fatores que empurram, que expulsam o trabalhador do campo rumo à cidade. Essas pessoas vão para a cidade não por vontade, mas porque não há outra opção. Tá? Agora, além de trabalhar os fatores de repulsão, eu vou trabalhar os fatores de atração populacional. Fatores... A letra tá linda. De atração, para não dizer o contrário, populacional. São os fatores que atraem. Existem pessoas que saem do campo no êxodo rural e vão para a cidade porque elas são atraídas pelas cidades e não repelidas. São fatores de atração. Quase sempre os fatores, né, na forma contrária aos de repulsão. Os melhores salários, a estabilidade e as garantias trabalhistas, que são cada vez menores. A maior oferta de trabalho, tá? Seja ele formal ou informal,
a melhor oferta ou a maior oferta de infraestrutura, habitação, saneamento básico, saúde, pavimentação, energia elétrica e serviços, gás, telefonia, internet, entrega em domicílio, né, em educação. Esses são os fatores que atraem, que fazem com que as pessoas que vivam no campo se sintam atraídas à vida nas cidades. Somatório de tudo isso, aumentam-se as possibilidades de ascensão social, de transcender, melhorar de vida, inclusive de transcender de classe social. Certo? É impossível compreender o êxodo rural se a gente não fizer essa divisão do êxodo rural, daqueles que são atraídos e daqueles que são repelidos. Beleza? Fazer a diferença aqui então agora do que é campo e cidade. Tranquilaço. Campo. Campo é o espaço onde predominam atividades agrárias. Pode ter indústria no campo, pode ter comércio, pode ter serviço, pode ter tecnologia, automação. Mas o que caracteriza o campo é um predomínio de atividades agrárias, sobretudo agricultura, pecuária e extrativismo. O espaço campo, de forma que visual, ele está, obviamente, associado a atividades agrárias. Campo, atividades agrárias. Campo pressupõe menor aglomeração de pessoas. Campo pressupõe menor especulação imobiliária. Campo pressupõe menor interligação entre as vias, menor integração. Quando eu falo de cidade, dentro desta perspectiva, eu estou falando de um espaço onde predominam atividades urbano-industriais, atividade do setor secundário e terciário. Pode ter uma fazenda numa área urbana? Pode. Pode ter uma atividade de criação animal para fim de abate? Pode. Pode ter uma horta? Sim. Mas nas cidades há um predomínio de atividades urbano-industriais e, sobretudo, a densidade demográfica, ou seja, a concentração populacional é maior, tá? E a especulação imobiliária, o valor do solo nas cidades é maior do que o valor do solo no campo, certo? O solo no campo tem valor de uso. O solo na cidade tem valor de troca. No campo, teorizando, o solo tem valor mediante ao que é produzido nele. Na cidade, não. Na cidade, o solo vale mediante a especulação em torno dela. O quão este apartamento, esta casa é próximo do ponto do ônibus, o quão é a acessibilidade à praia, o quão mais distante ou mais próximo ele está de comunidades, o qual maior acesso a saneamento básico, infraestrutura, tá, mínima para as pessoas, onde esse espaço da cidade oferece um maior gozo de acesso a serviços de qualidade. Tá? Aqui você precisa de produção para determinar o valor do solo, sendo sistematicamente teórico. Aqui você precisa não de produção, mas aqui você precisa rejuntar no mesmo espaço produção, circulação e ideias. Tá? A cidade é o espaço da produção, da circulação, quando eu digo produção é da transformação do produto primário para industrial, é o espaço da circulação, o maior e melhor sistema de comunicações e transporte, a mobilidade é maior e a cidade é o espaço das ideias. Por quê? Porque as universidades, os centros de pesquisa e a produção tecnológica historicamente estão associados às cidades, tá? Enquanto o campo é restritamente, historicamente, um espaço de produção agrícola ou hoje de produção agroindustrial. Legal?
Vamos aqui para as funções das cidades ou funções urbanas. As cidades podem ter função industrial, as cidades podem ter função comercial, as cidades podem ter função portuária, podem ter função universitária, podem ter função religiosa, podem ter função turística, podem ter função bancária. Se ela é uma cidade portuária, é porque o predomínio das relações ali envolve a atividade portuária. Se é uma cidade universitária, significa que aquela cidade respira, que ela gira economicamente em torno da universidade. Se é uma cidade industrial, significa que o peso do PIB daquela cidade, que o peso econômico, a geração de emprego, a importância daquela cidade se atribui ao setor industrial. E assim sucessivamente. Agora, não significa que só essa atividade exista numa cidade. Uma cidade pode ser predominantemente de função industrial, mas ela pode ter comércio, isso acontece. Uma cidade pode ter predominantemente função religiosa, mas ela também tem comércio, serviços, turismo, tá? Aqui a gente está falando o que predomina, mas não é o que é exclusivo. Agora, as grandes cidades, as grandes metrópoles, elas são poli ou multifuncionais. Porque você não consegue delinear, não consegue perceber e apontar uma atividade econômica predominante ali. As grandes metrópoles brasileiras e mundiais, elas são multi ou polifuncionais. Qual é a função urbana da cidade de São Paulo? Ela é multifuncional. Qual a função urbana da cidade do Rio de Janeiro? Ela é multifuncional. Qual a função urbana da cidade de Salvador? Ela é multifuncional. As grandes cidades, os grandes aglomerados, que na verdade constituem uma proliferação dessas funções sobrepostas, acaba tendo função poli ou multifuncional. O que é sítio urbano? Sítio urbano é o local de fundação da cidade. É onde a cidade foi fundada. E assim, o local de fundação da cidade vai ter muito a ver com a função da cidade. Se aquela cidade foi fundada no litoral, provavelmente ela tem uma função mercantil ou portuária, ela é ligada ao comércio, à estrutura portuária. Se uma cidade foi situada, por exemplo, numa área de elevação, de morro, de topo, provavelmente é porque essa cidade não encontrava no seu nascedouro um espaço de construção e de espraiamento, desenvolvimento, nas partes mais baixas, porque talvez o relevo, talvez a vegetação, o próprio mar fosse um obstáculo. Ou as cidades muitas vezes vão surgir como cidades em áreas de elevação, porque devido à defesa, estratégia, a proteção da cidade, há uma capacidade de visualização do entorno de forma privilegiada. Então os sítios urbanos, eles podem ser em planície, eles podem ser planalto, eles podem ser em áreas de serra, eles podem ser em área de montanha. Os sítios em áreas de montanha, de serra e de planície apresentam problemas específicos a essa posição geográfica. Numa área de montanha, esse sítio aí pode ser comprometido por avalanche, pode ser comprometido, por exemplo, por atividade vulcânica, pode ter dificuldade de acesso devido ao relevo ser muito íngreme. Um sítio, por exemplo, em área de planície, pode estar constantemente sujeito a inundações, ao transbordar dos rios, se essa planície é uma planície aluvial, está nas margens ou na área de inundação do rio. Ideal, quase sempre, é que um sítio esteja localizado numa área de planalto, mas nem sempre, óbvio, isso é possível. Por quê? Da posição privilegiada. Aí vai depender muito de que função você quer estabelecer e de qual é a pegada que essa cidade quer ter, certo? Por exemplo, alguns sítios urbanos são que a gente chama criados somente com a função mortuária ou para depositário dos seus túmulos, dos seus
na verdade, antepassados. São sítios em necrópole. Por exemplo, o Império Egípcio tinha duas cidades às margens do Rio Nilo, onde uma cidade era a cidade onde os viventes eram vivos, eram pessoas, né, que viviam uma vida do cotidiano, ligada ao comércio, à agricultura, à pecuária, tá? E toda uma dinâmica existente naquela época. E a outra cidade, na outra margem do Rio Nilo, era a necrópole. Justamente a necrópole era o lado da margem do rio onde o sol se punha, que representava, né, a escuridão, representava a noite. Aquela cidade ali era a necrópole, era onde as pessoas eram sepultadas, eram, na verdade, levadas a catacumbas, eram construídas as pirâmides, porque se acreditava na vida após a morte. Então a necrópole é a cidade com função, tá, justamente de acumular estruturas mortuárias. As cidades podem ser, quanto à sua criação, cidades espontâneas ou planejadas. Também é muito simples. As cidades espontâneas, elas geralmente são mais problemáticas e elas crescem sem planejamento. Elas crescem sem função pré-estabelecida, definida. Ao mesmo tempo, aquela parte da cidade tem comércio, indústria, serviços, moradia, aglomerações subnormais, que a gente chama de favela. Geralmente as cidades espontâneas são mais problemáticas. Não que as cidades planejadas não os tenham, mas são cidades espontâneas no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador. Já as cidades, Manaus, já as cidades planejadas, embora sejam menos problemáticas e sejam quase sempre mais jovens, Aracaju, Brasília, Corumbá, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba, elas são cidades com uma função urbana pré-estabelecida desde o início, e elas são cidades, tá, onde existe um arranjo territorial, onde se estabelece nessa cidade: aqui é a área industrial, aqui é a zona residencial, aqui é a zona turística, aqui é a zona de comércio. Ou seja, uma cidade onde os serviços são setorizados, as funções são setorizadas. Isso não acontece nas espontâneas, tá? As planejadas, elas crescem com planejamento, mas não significa que o planejar de uma cidade que foi criada em 1960, como Brasília, não deva ser um planejamento contínuo. Brasília foi projetada como uma cidade que tem um entorno de cidades satélites, onde a população e os serviços do entorno complementavam o que existia em Brasília, e as pessoas que moravam nas cidades satélites foram aqueles que trabalharam na construção de Brasília. No início, Brasília e cidades do entorno, os satélites, não tinham favelização, porque havia um planejamento. Só que esse planejamento ele não foi contínuo, ele não avançou. De modo que, como o planejamento não avança, ele não é contínuo, e essas cidades, assim como Brasília, continuaram recebendo cada vez mais pessoas sem terem a infraestrutura necessária, essas cidades do entorno acabaram favelizando. Então, vários problemas de cidades espontâneas começam a acontecer também nas cidades planejadas. Sacou? Beleza? Depois a gente volta aí. Esse foi o primeiro bloco. A gente emenda no segundo bloco aí. Até mais, muito obrigado. Valeu, galera. O segredo é praticar. Fui!